Então, eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo profissionais a conquistarem o sim através da oratória. A oratória persuasiva, a comunicação verbal oral. Então você é meu convidado a assistir essa série de lives que eu estou fazendo até o dia 22 de setembro, início da primavera. 22 de setembro é o início da primavera. E eu vou lançar lá no dia 22 de setembro um grande aulão, um masterclass que a gente chama, onde eu vou fazer a apresentação do método que eu desenvolvi, o mapa. Então vai ser um grande masterclass da primavera, onde eu vou lançar a primeira turma online do treinamento Segredos da Oratória, Oratória do Sim. Então, para quem está vindo agora, seja bem-vindo. Faça um contato aí aqui no Facebook mesmo. Ontem eu dei uma aula super legal. Quem assistiu, pelo menos, disse que foi uma aula bem bacana, onde eu falei o que é a oratória do sim. E eu falei sobre os 3 cérebros. O cérebro reptiliano, o cérebro irracional e o cérebro racional, que nos ajuda a tomar decisão. E aí eu expliquei no vídeo de ontem que nós tomamos decisão nesses 3 cérebros. As nossas decisões são tomadas muito antes de eu começar a falar, através da comunicação não verbal, através da minha postura. E aí eu falei também da fórmula, de um método dos gregos, lá da oratória clássica. Falei do método de Aristóteles, quando eu disse a fórmula ELP, o que o Aristóteles definiu como ethos, logos e pathos, que é a autoridade, a argumentação e a estruturação do discurso, da fala, que daí é o lado racional do nosso poder decisório, e o pathos, que é a nossa decisão baseada nas emoções. Então, lá 440 anos antes de Cristo, Aristóteles já sabia disso. Você vê que interessante? Porque ele definiu a estrutura do discurso baseado na autoridade de quem fala, baseado na decisão racional, através da argumentação, a estrutura do discurso baseado na argumentação, e como fazer isso, e depois o poder decisório através das nossas emoções. Então, e eu falei que hoje, através da neurociência, nós conseguimos comprovar isso. Daniel Goleman, na sua teoria da inteligência emocional, ele comprovou como que funciona o cérebro. Da mesma forma, hoje, o nosso consagrado autor brasileiro, Augusto Cury, através também da inteligência emocional, do seu projeto, né, desenvolvido em cima do conceito das inteligências multifocais, que é uma teoria de uma tese de doutorado dele, pós-doutorado, onde ele também define toda a estrutura do cérebro baseado no poder decisório da razão e das emoções, principalmente das emoções. Então, se você não assistiu a aula de ontem, está aí, ainda está aqui no Facebook, é só você procurar depois e você pode assistir também. Hoje eu escolhi um tema, e aí eu vou fazer intercalado. Um dia vai ser um acelerador, e um dia vai ser um sabotador. Um acelerador, eu vou dar uma técnica, vou dar uma fórmula, vou passar para você algum conhecimento que ajuda você a chegar mais perto do sim. Ajuda você a entender melhor como funciona a estrutura de um discurso, como funciona a forma de convencer, de motivar, de informar, de uma forma persuasiva que a pessoa diga sim para você no final. Seja o sim que você busca, seja uma entrevista, seja uma apresentação para os seus colaboradores, seja uma apresentação para o seu chefe, para a sua equipe, ou uma palestra, ou qualquer evento que seja, alcançar o sim. O que é o sim? A realização das pessoas que ouvem e a sua, como um orador profissional. Legal? Então, a oratória do sim é isso. Então, todo dia eu vou dar um acelerador, vou dar uma técnica, vou explicar, e no dia seguinte eu vou colocar um sabotador. Hoje é o dia do sabotador. Quem é o sabotador do dia, Giovanni? O medo. O medo que gera ansiedade, que gera inibição, e que gera uma série de temores. Então, você vai encontrar no seu ambiente de trabalho alguns amigos, alguns familiares, ou até mesmo você,
que tem uma grande bagagem profissional, tem um grande conhecimento técnico, tem uma grande formação, até muitas vezes, com graduação, pós-graduação. E se não tiver tudo isso, tem uma grande experiência profissional, mas tem uma grande dificuldade de falar em público. E por ter essa dificuldade, esse temor, acaba muitas vezes perdendo oportunidades. Por isso que eu escolhi o sabotador de hoje, o primeiro sabotador, o medo. O medo e a fobia. E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O medo racional, o medo irracional e o medo desproporcional. Mas a primeira coisa que eu queria colocar para você é o seguinte. Eu estava refletindo hoje, e todo apresentador, todo profissional, especialista em comunicação, ele, bem antes da apresentação, que é o produto de hoje, que é essa live, bem antes a gente fica pensando. E esse é um grande segredo do profissional especialista em comunicação. Ele fica pensando sobre o evento, sobre o momento, sobre aquilo que ele vai apresentar. No meu caso, é uma live ao vivo. Então aqui, estou ao vivo, estou nesse horário com você, às 20 horas e 16 minutos, do dia 1º de setembro. Logo aí à frente está a primavera. Então eu fico pensando. E aí depois, quando você também estiver treinado, você também vai ficar. Assim como tem inúmeros alunos aqui. Né? Eu já fiz inúmeras turmas do Segredos da Oratória presencial. E esse treinamento que nós vamos organizar agora, a partir do dia 22 de setembro, é o primeiro treinamento online, a primeira turma Primavera Online. Espero que você faça parte. Então tem muitos alunos aqui que já aprenderam que um dos segredos da oratória é você pensar como um orador. E eu estava pensando como um orador quando eu estava vindo hoje do meu trabalho. E eu estava pensando sobre que tipos de pessoas que eu escuto, que eu sigo, que eu paro para ouvir. Tem pessoas que às vezes eu fico ouvindo vídeos na internet durante 1h30, 2 horas. E eu fiquei fazendo uma reflexão comigo mesmo, quais são as pessoas que eu ouço e quais as preocupações que eu tenho com relação a elas. Ou seja, se alguma coisa nelas faz com que eu ouça elas e algumas coisas faz com que eu não ouça elas, que eu não fique ouvindo o que elas têm para dizer. E tem algumas coisas interessantes que têm a ver com o que nós vamos falar hoje, com o medo, com o receio, com a vergonha de falar em público. Pode ser que você é uma pessoa que tenha vergonha, pode ser que você diga que você é uma pessoa tímida, pode ser que você diga assim, eu tenho medo de falar em público. E olha só, o medo de falar em público é um dos 3 maiores medos dos brasileiros. Alguns têm mais medo de falar em público do que o medo de cobra, de aranha e de alguns outros tipos de medo, algumas outras fobias. E aí eu vou explicar o que é medo e o que é fobia. Mas sabe o que eu queria dizer? A primeira coisa que eu queria deixar marcado na aula de hoje é o seguinte. Eu ouço um cara, né, que é meu guru da área de marketing digital, que ele acorda todo dia de manhã, que é o Érico Rocha, que é o meu mentor desse programa também. O Érico, assim, ele acorda todo dia de manhã e toma um banho de 0 graus, e às vezes ele vem todo escabelado. Ele vem com o rosto meio ainda tenso do banho gelado que ele tomou, porque é uma técnica que ele usa, eu não vou entrar nesse mérito agora. Ele usa uma técnica do freezer gelado. E o Érico, quando ele vem de manhã, eu queria que você entendesse uma coisa. Eu nunca estou preocupado com o cabelo do Érico, com a roupa do Érico. Eu não estou preocupado com o visual externo, se a iluminação é boa, se a iluminação não é boa. O que eu estou preocupado? O que eu quero? O que eu busco ouvindo o Érico? Eu busco o conhecimento dele. O conhecimento que ele traz todo dia disposto a passar para mim. Então, quando eu busco o Érico, eu busco ele como meu mentor, como meu orientador, como meu coach, e eu não me importo com o que o Érico, da forma como ele está, o cabelo dele, a roupa, né? Se ele chegar lá e ele vem trazer um conhecimento para mim, eu fico atento a ele, a cada detalhe do conhecimento que o Érico traz para mim. Então, às vezes ele fica, porque ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, viveu muito tempo na Europa, às vezes ele não sabe uma determinada palavra, ele até usa a palavra de um jeito diferente. Para mim não importa isso também. Mas eu tenho um exemplo top. Agora eu quero dar um outro exemplo simples.
Eu já tive em alguns lugares que eu fui escutar uma mensagem, um exemplo, uma igreja, que a pessoa que subiu lá em cima para levar a mensagem era uma pessoa muito simples. Era uma pessoa tão simples que ela não tinha nenhuma formação além do ensino fundamental. Mas quando ela subiu naquele lugar, por ela ter ido naquele lugar, a primeira coisa que eu sempre faço uma análise comigo mesmo, que se ela subiu naquele lugar, e ela está lá naquele lugar, naquele momento, ela adquiriu o direito de estar lá. Por alguma razão, por algum motivo, ela adquiriu o direito de estar lá. Ela foi escolhida para estar lá. E por ela ter adquirido o direito e ter sido escolhida de estar lá, eu dou toda a minha atenção, todo os meus 3 cérebros para aquela pessoa que está lá. E eu não faço nenhum julgamento, nenhum pré-julgamento antes de ouvir o que aquela pessoa tem a me dizer. Muitas vezes eu fico observando e muitas vezes eu chorei. Muitas vezes eu fui tocado grandemente por aquela pessoa que está lá, levando aquela mensagem, levando aquele conhecimento e levando aquela instrução. Às vezes ela fala de uma forma tão simples, de uma forma com os recursos tão simples que ela tem. E eu mesmo sendo um especialista em comunicação, que consigo enxergar todos os detalhes, que consigo enxergar os gestos, os movimentos. Mas o que aquela pessoa tem para me dizer é tão forte e é tão profundo que não me importa a roupa dela, não me importa o cabelo dela, não me importa onde é a formação dela, não me importa da onde ela veio. O que importa é a palavra que ela está trazendo para mim naquele momento e que naquele momento muitas e muitas vezes impactou grandemente a minha vida. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você a respeito do medo. Nem vou entrar ainda na parte científica do medo. Quero mostrar para você que se você em algum momento for chamado para falar, se em algum momento você foi chamado para levar uma mensagem, se em algum momento você foi chamado para trazer uma palavra, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é isso. Que se você adquiriu esse direito, se você adquiriu esse convite, não se preocupe com você. Se preocupe com quem vai receber. Essa é a primeira regra dos segredos do oratório. Quando você tiver que levar uma mensagem, não se preocupe com você mesmo. Nesse momento eu comecei o meu trabalho hoje às 7 horas da manhã, eu saí de casa. Foi um dia extremamente tenso, com muitas dificuldades, com muitas situações complexas para resolver. Aí eu cheguei aqui, se eu ficasse pensando, será que eu vou trazer mensagem? Se eu ficasse pensando, será que eu vou vir falar? Se eu ficasse pensando em mim, eu ia dizer para você assim, não jantei, estou com sede, estou cansado. Mas se eu estivesse pensando em mim, quem sabe a primeira coisa que eu faria é não fazer a live. Quem sabe a primeira coisa que eu faria é não estar aqui para apresentar para você esse conteúdo. Mas como o meu foco é você, como o meu foco, a importância é você, e o conteúdo que eu trouxe hoje é para você, e eu tenho um conteúdo que sabota você, que trava você, que impede de você conquistar aquilo que é seu por direito, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar em você. E aí não importa o meu cabelo, não importa a minha camisa, não importa a roupa, não importa o fundo que eu tenho aqui, o que importa é você. E como se importa é você, eu não posso pensar em mim. Aí eu esqueço do cansaço, eu esqueço da fome, eu esqueço da sede e eu penso em você. Esse é o primeiro segredo que eu queria que você aprendesse. Então, para você vencer o temor, o medo, a ansiedade, a vergonha e a timidez, é que você vai ter que esquecer de você. E você vai ter que pensar naquelas pessoas que vão ouvir a mensagem que você tem para elas, o conhecimento que você tem para elas, a palavra
que você tem para elas. Esse é o primeiro segredo para você superar esse medo, essa vergonha e essa timidez, que muitas vezes é irreal, desproporcional e irracional. Tá legal? Então esse é a primeira dica da nossa live de hoje, do nosso episódio de hoje. Pense nas pessoas que precisam ouvir a sua mensagem, que podem crescer com a sua mensagem, que podem evoluir, que podem despertar com a sua mensagem, com a sua palavra. Porque hoje eu tenho certeza que muitas pessoas vão se tornar sementes. O que significa isso, Giovanni? Vão se tornar sementes porque com aquilo que você vai aprender, eu vou regar e vai abrir. E essa semente, a partir de hoje, vai se tornar uma árvore frondosa, que vai dar flores e depois vai dar fruto. Porque é esse o objetivo da nossa live de hoje. Fazer você despertar e vencer esse sabotador chamado medo, chamado vergonha e chamado timidez. Tá legal? Então, se desprender, não se preocupar com você. Essa é a primeira coisa. E se preocupar com a mensagem que você vai passar para as outras pessoas. Tá legal? Essa é a primeira mensagem. Mas o que é o medo, Giovanni? O que é o medo? O que não é o medo? E qual é a diferença do medo racional, o medo irracional, desproporcional e o medo natural? A primeira coisa que você precisa entender é que o medo é uma emoção. E o medo, sendo uma emoção básica, ele é natural de todo ser humano. Todo ser humano tem o medo, porque ele faz parte dos 6 medos, as 6 emoções naturais do ser humano. Então, eu vou falar quais são as 6 emoções naturais e o medo está lá. A primeira emoção que faz parte de todo ser humano é o medo. A segunda emoção, que faz parte também de todo ser humano, a surpresa. Depois, a outra, a alegria, a tristeza, o nojo e a raiva. Essas 6 emoções estão dentro de você. Faz parte de você. Olha que eu falei alegria e falei de tristeza. E eu não falei de felicidade. E por que essas emoções elas são diferentes de algumas outras palavras? Por exemplo, qual é a diferença de alegria e qual é a diferença de felicidade? A alegria, porque tudo aquilo que é emoção faz parte da nossa alma. Está inserido na nossa alma. Nós sempre vamos ter dentro de nós a alegria e a tristeza. A nossa alma vai viver essas 2 emoções sempre. Então, em algum momento você vai estar alegre por alguma situação, por alguma circunstância da sua vida. E em algum momento você vai viver uma experiência de tristeza. É diferente de felicidade. A felicidade, ela é sintética. A felicidade não faz parte da nossa alma. A felicidade é um estado emocional. Ele é um estado de consciência. A felicidade você pode construir ela numa fração de segundos. Você pode construir que você está feliz pela vida que você tem. Você está feliz por um carro que você adquiriu. Você está feliz por uma oportunidade que você conquistou. Você está feliz porque você comeu uma comida gostosa. Você está feliz porque você encontrou uma pessoa. Você está feliz porque isso, papapá. É sintético. Eu consigo construir isso. A alma não é tão simples. A alegria é na alma. Eu estar alegre é um estado da alma. É uma emoção que faz parte da minha alma. Então é um pouco diferente. Assim como o medo natural faz parte da nossa vida. Por quê? Para nos proteger. O medo serve para nos proteger, o medo natural. Então, quando eu tenho um medo natural, ele até é benéfico quando ele for para... Ele é benéfico na oratória, por exemplo, quando, Giovanni? Quando você tem um certo receio de falar, ele é benéfico porque ele vai colocar você numa circunstância de você se preparar.
Porque se você não tivesse esse medo natural, você não ia se preparar. Ah, eu vou lá falar com meus alunos na live, que eu nem sei quem são eles. Ah, eu sou um cara que tenho formação superior, tenho pós-graduação, já sou gestor há mais de 20 anos, já sou líder há mais de 25 anos, tenho experiência de formação universitária, já dei aula online no Instituto IFPR, num curso de formação de gestores do Brasil, falando ao vivo para mais de 8 mil alunos. Cara, já sou especialista, já tenho um livro escrito sobre medo, o Guia Definitivo para Vencer o Medo. Já tem um livro escrito Físico o Escolhido. Então já dei aula por muitos lugares, já fui professor do Senac em mais de 100 e poucos municípios, já fiz centenas de palestras. Eu não preciso me preparar. Não. Como eu sou um profissional especialista em comunicação, toda aula eu vou lá e me preparo, vou lá e busco um conhecimento. O que eu vou trazer para vocês? Está aqui, ó. Tem aqui as informações daquilo que é importante para trazer nesses 50 minutos, 40 minutos. Então, o medo natural, ele me ajuda. O medo natural, ele me coloca numa posição de buscar a informação, de buscar o conhecimento, de preparar, de estruturar, de pensar dentro da estrutura do método ou mapa, quem é o ouvinte, como é que eu vou estruturar a mensagem, como que eu vou fazer a minha apresentação, como que vai ser o produto que eu vou estar entregando aqui no Facebook, numa live, e como que é o ambiente. O ambiente é meu escritório, meu home office aqui, e o ambiente é você ir na sua casa, escutando através do celular ou através do seu computador. Então eu vou lá e busco esse conhecimento. E quando eu preparo esse conhecimento, conforme eu vou iniciando a minha aula, o conhecimento vai sendo passado, o medo ele para. Então, quando eu tenho um medo natural, ele é benéfico. Ele é benéfico para mim atravessar a rua com cuidado. Ele é benéfico para mim não faltar ao horário de trabalho. Esse medo natural é benéfico porque daí eu sou um cara responsável. Eu procuro ler 2, 3 vezes antes de assinar um documento. Ele é benéfico para que eu possa tomar decisões que são decisões assertivas. Então, o medo que foi colocado na nossa alma, natural, ele é para nos ajudar. O problema é que esse medo natural, em alguns momentos da nossa vida, ele se torna irreal, irracional e desproporcional. E é esse medo que eu resolvi trazer hoje para você como um sabotador. Então, se você é uma pessoa que tem experiência em alguma área, você tem um conteúdo que você desenvolveu, ou você tem uma expertise, uma experiência, uma habilidade numa determinada área, e você está apto a falar sobre isso, você tem experiência para falar sobre isso, seja para criança, seja para idoso, seja para adultos, seja para profissional, seja aonde for. Se você tem essa capacidade de poder falar, porque você tem essa experiência, e mesmo assim você tem temor, tem medo, tem timidez, tem vergonha, isso daí é irracional e é irreal. E é esse medo que é o sabotador que impede de você conquistar. Eu lembro uma vez que eu saí andando pela rua, eu encontrei um ex-funcionário. Aí eu estou descendo a avenida e o funcionário me para assim, diz assim, Giovanni. Eu disse, cara, tudo bem? Ele disse assim, cara, eu trabalhava para você. Eu disse, que legal, onde você trabalhava? Mas, pô, você me sacaneou. Mais ou menos assim ele falou. Assim, como assim, cara? Eu nem sei quem é você. Ele disse assim, porque você vê, eu trabalho há 15 anos, tenho experiência nisso. E foi me falando um monte de experiência. Eu disse, parei um pouquinho, como é que tem um nome? Aí ele me falou o nome dele. Ele disse aonde ele trabalhava, ele começou a falar todas as experiências, todo o conhecimento, todas as competências que ele tinha. Eu disse assim, cara, por que você não foi falar para mim? Esse seu currículo, cara, teria sido muito útil para me ajudar. Poxa, você tem pós-graduação nisso, olha quanta dificuldade eu enfrentei. Porque eu tinha 3.000 funcionários, eu não consigo ter acesso aos 3.000 funcionários.
Eu até procuro conhecer, eu até visito os lugares, mas cada vez que eu vou visitar os lugares, quando eu sou gestor, dificilmente alguém vem e fala para mim, Giovanni, pô, posso dar meu currículo para você? Giovanni, posso me apresentar para você? Você me recebe para conversar um pouquinho com você? Eu nunca neguei isso. Eu tenho a minha sala aberta, não tenho agenda. E eu comecei a dizer isso para ele, e ele ficou tendo assim uma sensação, mas a tua secretária, cara, a minha secretária, ela pode ter dito alguma coisa para você que não é real. Eu não tenho nenhuma forma de limitar pessoas que possam ter acesso a mim. Eu nunca faço isso. Você devia ter vindo. Pois é, mas daí agora eu não fui. Pois é, agora você não foi. E agora você não... Então deixa eu explicar um negócio para você. Nunca mais faça isso. Ó, tem um novo secretário lá, tem uma nova secretária. Você já foi lá? Ah, não fui, porque a pessoa é isso, aquilo. E ele começou a colocar uma série de sabotadores de novo. De por que ele não ia lá falar com a outra pessoa que está lá. Eu assim, cara, você está criando sabotadores, você está criando bloqueio dentro de você mesmo de coisas que você não é real, é irracional, é irreal. Você tem que ir lá. Pelo menos se você for lá e você for apresentar teu currículo, que é muito bom, pelo menos você foi lá e você recebeu um não. Aí você vai recebendo o não, você vai fazer uma avaliação se a sua oratória, se o seu discurso, se a sua fala, se a sua persuasão foi efetiva para você alcançar o sim. Ou você foi evasivo, você não foi claro, você não foi objetivo, e você não alcançou teu sim. Mas não tem como você imaginar, que a outra pessoa vai dizer para você o não antes de você falar com ela. E quero dizer uma coisa para você. Eu tenho uma estimativa que aproximadamente 5% só de todos os colaboradores da organização tem esse tipo de diálogo, de comunicação com os seus gestores, com as suas chefias. E é por isso que eles estão lá. Só que os 95% das pessoas que estão em volta, nas constelações, elas acham que aquelas pessoas que estão lá, elas só estão lá porque elas são... Eu vou usar, tá? Não fique chateado com as palavras que eu vou usar, mas é as palavras que eu escuto. Baba-ovo, puxa-saco, politicagem. E ela cria... Esses são os 3 sabotadores. A politicagem, o baba-ovo e o puxa-saco. Esses 3 sabotadores impedem a grande maioria, em torno de 95%, das pessoas de chegarem perto da gestão, perto dos líderes, perto dos grandes cargos, dos melhores salários, das melhores promoções. Eu até acho que desses 5%, apenas 1% é que ocupa, na verdade, as melhores posições. E você vai ver que a grande maioria das vezes, essas pessoas que ocupam os cargos, até tem sim, em alguns momentos, os cargos que foi alguma interferência, alguma indicação, até tem, mas não é 100%. Cadeira nenhuma na gestão vai estar desocupada. Nunca nenhuma cadeira vai estar desocupada. E ela vai estar desocupada por um curto espaço de tempo, é muito pouco tempo, mas logo ela será ocupada. E como ela logo vai ser ocupada, ou ela vai ser ocupada por alguém que tem competência, que tecnicamente, e que tem as habilidades e a atitude para ocupar aquela posição, ou ela vai ser ocupada por uma pessoa que, se não tiver tecnicamente, vai ser ocupada por uma pessoa que realmente vai ser indicada. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou gestor hoje de uma grande instituição, um dos 5 maiores hospitais públicos do Paraná. Na minha equipe, 99% dos cargos, eu tenho 800 colaboradores. Dos 800 colaboradores, eu escolhi 99% dos cargos são ocupados por servidores de carreira do governo do estado do Paraná. 99% são ocupados pelos cargos naquilo que eu entendi que tecnicamente a competência técnica daqueles profissionais que estão lá, pelas suas atitudes, pelo seu currículo, pela sua habilidade, pela experiência, na forma quando eles vieram conversar comigo.
que eles estão ocupando o cargo. Tem 2 jovens que no que eu cheguei lá, se colocaram totalmente à minha disposição. E alguns não tinham terminado a graduação. Outros têm pós-graduação, têm especialização, têm mestrado, mas tem alguns que não tinham terminado a graduação. Chamei eles e eu vi que tecnicamente a experiência deles, a postura de líder e a habilidade deles no ambiente onde nós estamos trabalhando, eu entendi que eles poderiam fazer parte da minha equipe. Eu fiz um desafio para eles. Eu disse assim, eu vou chamar vocês, eu vou nomear vocês, mas eu quero que vocês voltem a estudar, que vocês estudem, que vocês vão lá buscar a graduação, vão lá buscar a pós-graduação, e eles se comprometeram de fazer isso. Meritocracia. E a meritocracia não garante para eles que eles vão se manter no cargo para sempre. Aí vai ter que depender do resultado deles, das atitudes do dia a dia, do ambiente, da formação, do dia a dia do trabalho, dos resultados que eles vão entregar. Mas muitos deles chegaram na posição por causa da oratória, do discurso, de vir falar, de apresentar o seu currículo. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. 90% dos colaboradores que eu tenho, eu não sei quem são. Não sei quem são os currículos. E outra coisa, alguns a gente fez convite e eles não aceitaram, não quiseram. Não querem fazer parte da gestão. Quer continuar fazendo trabalho de assistência. Mas, 90% de alguns, eu não sei o currículo. Teve um que apresentou o currículo para mim. É bem legal isso. Ele apresentou o currículo e o currículo dele é muito bom. Tem graduação, tem pós-graduação, tem experiência. Só que eu não escolhi ele no primeiro momento. Ele mandou um e-mail desse tamanho para mim, dizendo assim, Giovanni, cara, poxa, eu achei que você ia me convidar. Eu achei que você ia fazer parte Eu achei que eu ia fazer parte da sua equipe. Pô, eu vi que você convidou uns caras. Pô, eu até concordo. Tem uns caras que você convidou, umas pessoas que você convidou, uns colegas meus que você convidou, que, poxa, você acertou. Mas, pô, tem outros que você não acertou, cara. Eu acho que você tinha que ter me chamado. E ele fez um e-mail bem áspero, brabo daquilo. Eu disse, mas tudo bem, Giovanni, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E seguiu. E ele me cumprimentava, andava pelo corredor, a gente falava. E passou um tempo. Passou um tempo e eu não esqueci do currículo dele, da forma como ele questionou, que eu não chamei ele. E passou um tempo e abriu uma oportunidade. Abriu uma oportunidade. E aí eu lembrei dele na oportunidade. E eu chamei. Nós chamamos ele, eu e a direção administrativa, chamamos esse menino. E a gente fez uma entrevista para ele e disse assim, nós temos uma tarefa, nós temos um trabalho. Eu fiquei acompanhando o trabalho dele durante todo o tempo depois. Em nenhum momento ele ficou raivoso. Em nenhum momento ele ficou desleixado. Em nenhum momento ele deixou de ser responsável, comprometido depois dele não ter sido chamado na primeira vez. E ele continuou fazendo o trabalho dele com perfeição. Passou um tempo e surgiu uma oportunidade, nós chamamos ele. Hoje ele é um dos melhores colaboradores que nós temos na equipe. Não vou citar o nome porque eu não pedi para ele autorização, mas é um dos melhores membros da nossa equipe. E ele usou. Eu lembro que uma vez também, eu trabalhava num outro hospital, e eu lembro que nós fomos olhar um lugar onde nós tínhamos feito uma bancada. Uma estrutura para ser a sala de enfermagem, né, daquela enfermaria. Nós fizemos tudo bonito, móveis sob medida e tudo mais. Só que foi esquecido de colocar. Quem fez o projeto, esqueceu de colocar lá uma pia. E era para ter uma pia. Só que daí me chamaram lá, estava tudo arrumadinho, tudo pronto para começar as atividades e não tinha tal pia. Aí eu fui lá para olhar, fiquei muito bravo. Disse, poxa, como que vocês esquecem de uma pia? Veio aqui o enfermeiro, veio aqui o cara do projeto. Como que vocês não pensaram nisso? Tinha que ter pensado. E eu estava falando isso de forma alta, no meio da equipe, e olhando e vendo como que nós íamos colocar agora uma pia naquele lugar onde não tinha sido planejada a pia. Esqueceram da pia. E quando eu estou falando isso, tinha uma enfermeira atrás de mim, eu não vi, e ela pegou e disse assim, pois é, diretor,
Sabe por que eles esqueceram? E ela braba, furiosa. E eu parei e fiquei olhando. Ela disse, sabe por que esqueceram a pia? Porque quem veio aqui olhar não conversou com a equipe, não conversou comigo, não conversou com a outra minha colega, e todo mundo que estava ali saiu de perto. Daí pensar assim, olha só o jeito que ela está falando com o diretor-geral. E ela braba, falando. E eu olhei assim, e eu fiquei olhando para ela, e conforme ela foi falando tudo, eu concordei 100% com o que ela falou. A falha de comunicação, a falha de não ter ouvido as pessoas que eram do setor, a falha de não ter ouvido quem trabalhava no dia a dia. Veio uma equipe de gestão lá de cima e tomou todas as decisões, definiu tudo que tinha que fazer e não conversou com a equipe. E ela estava mostrando naquela hora para mim tudo aquilo que foi feito de errado. Ela fez um relato completo de tudo o que foi deixado de fazer. E eu perguntei para ela assim, como é seu nome? E ela olhou para mim assim, imaginando, né, que eu ia tomar uma medida de alguma forma, pela forma que ela falou comigo. Ela pegou e falou o nome dela, olhando bem nos meus olhos, de forma bem áspera. E eu disse assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu concordo 100% com o que você falou e quero pedir desculpa para você. Nisso ela se desarmou. Ela se desarmou. Porque ela não esperava aquilo. Eu disse, eu concordo 100% com você. Foi uma falha da nossa equipe, foi uma falha de gestão, foi uma falha de todos nós. Eu quero pedir desculpa para você e toda a sua equipe aqui. Então agora, me ajude. Vamos corrigir. Foi uma falha, nós erramos, não ouvimos você, eu queria que você me ajudasse. Aonde que você colocaria? Ela respirou. E ela começou a falar daí. Eu faria assim, 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 assim. Tá bom, nós vamos seguir a sua orientação, tá bom? Amanhã vai vir uma equipe aqui de manutenção e eu vou pedir que você me ajude, tá bom? Você me ajuda então a orientar? Não, ajudo sim, tudo bem, tá, eu saí. Passou, acho que uns 60 dias. Surgiu uma oportunidade. Nós tínhamos um trabalho interessante no hospital que precisava uma profissional que tinha um pouco do perfil daquela profissional. E eu chamei a equipe e perguntei, tem uma enfermeira lá na enfermaria tal, o nome dela é esse. Qual que é a formação dela? E aí eles pegaram e trouxeram o currículo dela e eu chamei ela na minha sala. E ela veio um pouco assustada. Eu disse assim, deixa eu falar um negócio para você. Muito obrigado pela ajuda que você deu para a gente lá, corrigimos, né, a enfermaria, corrigimos lá o setor, e eu queria fazer uma pergunta para você. Nós temos uma oportunidade em um determinado setor aqui do hospital, e eu queria fazer um convite para você. Você estaria disposta a nos ajudar na gestão e o lugar que nós vamos trabalhar nisso, 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 nisso? Ela ficou impactada com aquilo, ela não esperava aquilo. E eu peguei e expliquei para ela aonde que ela iria trabalhar e o que ela iria fazer, e ela aceitou. E ela se tornou uma das melhores membros de equipe que eu já tive também naquela instituição. Também não vou falar o nome porque eu não pedi autorização para ela. E ela passou a fazer um trabalho exemplar, um trabalho perfeito. Então, a autenticidade é um outro segredo. Não perca a sua autenticidade. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de falar com o seu superior. O seu superior é um ser humano de carne e osso, igual você, cheio de dificuldade, cheio de problemas, muitas vezes solitário para tomar decisão, muitas vezes com poucas pessoas que realmente têm atitude e são focadas na busca do resultado, comprometidas com o resultado. E muitas vezes uma pessoa igual você, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com a sua atitude, com a sua competência, pode fazer uma grande diferença na ajuda na equipe, ajudar a transformar a gestão. E lá, no 5%, no 1%, estão as melhores oportunidades, os melhores salários. Deve ser assim, mas eu não, Giovanni, eu não tenho interesse. Melhor salário, melhores gratificações, ajuda você a viajar, ajuda a sua família a ter uma melhor condição, você consegue colocar seu filho numa escola melhor, você consegue dar uma condição melhor para ele, você consegue colocar livros para ele, você consegue dar presentes para eles que podem ser útil para a vida dele. Não é ruim, não, você ter uma experiência com a gestão. A gestão são cadeiras,
E elas nunca vão estar vazias. Elas sempre vão estar lá, precisando de alguém para ocupar. E se esse alguém não for você, que está apto, que está preparado, que tem conhecimento por medo, por timidez e por vergonha, às vezes uma pessoa que menos tecnicamente preparada é do que você, que não tem medo, que não tem vergonha, vai lá, vai se apresentar e vai ocupar o cargo que era seu. Às vezes nem formação superior tem, e você tem. E você está lá por vergonha, timidez e medo. Esse medo irracional, desproporcional, irreal, impede, muitas vezes, das pessoas conquistar. Impede das pessoas aparecerem para a sociedade. Às vezes o receio de falar, falando de forma tímida, com cabeça temerosa, com corpo sem ter uma postura de liderança, uma postura de uma fala de um líder, de uma pessoa que tem uma autoridade, e aí os gregos ensinam isso. Acaba perdendo as oportunidades. E aí, quando nós temos isso de forma um pouco acima daquilo que é natural, nós chamamos de fobia. A Associação Americana de Psiquiatria, ela criou um padrão, e eles chamaram esse padrão de DSM. Esse DSM é uma estrutura, né? O DSM é um manual que está a 6ª edição está sendo preparada, mas ele parou na 5ª edição, que é o Manual do Diagnóstico de Transtornos e Estatística Mental. Ele colocou todos os tipos de medo que existe numa categoria. E aí eu peguei lá do manual e eu trouxe aqui para você. Ó. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, os medos que são irreais, irracionais e desproporcionais, eles são chamados de fobia. E qual é a diferença, então, de um medo, Giovanni, natural para um medo irracional, desproporcional? É a intensidade. Então pode ser que você é uma pessoa que diga assim, Giovanni, eu não tenho medo de falar, mas eu tenho um pouco de receio, eu tenho um pouco de timidez. E pode ser que esse medo ele é um pouco irreal e um pouco desproporcional, então por isso que depende da intensidade, porque você não conhece um método. Porque você não foi treinado para isso, você que não tem a habilidade. Então, como você não tem habilidade, não foi treinado, não conhece como que a gente organiza uma estrutura, você não sabe fazer uma abertura, você não sabe estruturar a organização do discurso. Como que eu falo a parte racional, a parte emocional, quando que eu conto uma história, como você não sabe fazer esse tipo de apresentação, você acaba tendo um pouco de receio, um pouco de medo e um pouco de timidez. Então, o medo irracional que você tem é porque você não tem o conhecimento das técnicas da comunicação verbal oral, que é a comunicação, que é a oratória. Então, quando você faz um treinamento, e é mais difícil aprender sozinho, porque se você tentar buscar lá no YouTube, você vai conseguir. Agora, se você fizer um treinamento, se eu ajudar você, e eu dou um passo a passo para você, de forma simples, você vai entender como que faz uma abertura, você vai saber qual é a diferença de falar de improviso e de falar treinado, de falar organizado. Então, quando você aprende que tem uma ordem, que tem uma estrutura e que tem alguns fundamentos que são necessários, obviamente você vai perder o medo. Então, é importante você ser treinado, porque é uma habilidade. A comunicação escrita é uma arte. A comunicação oral também é uma arte. E que a gente aprende. Eu posso aprender no teatro, eu posso aprender no cinema, e eu posso aprender com coach, eu posso aprender num treinamento, posso aprender num curso, posso aprender num livro. Eu posso aprender de N formas, só que se você tiver um mentor, um professor que ajuda você, ele já tem estruturado um método, e é esse método que eu vou ajudar você. Lá no dia 22 começa a primeira turma, primavera, de um curso online. E por que o online é melhor? Porque você pode fazer com o seu tempo em casa, numa hora que você tiver uma folga em casa para ouvir. Então você vai aprendendo, mas Giovanni, dá para aprender de uma forma online?
O que você acha? Você está aprendendo agora, estou falando para você sobre o medo. É possível aprender numa aula de 50 minutos a quebrar esse sabotador, esse medo que você tem, e você vencer esse medo? Estou dando conhecimento da neurociência, estou dando conhecimento científico, estou dando a minha experiência do dia a dia. É possível sim. E a Associação Americana de Psiquiatria, ela classificou o medo em 5 categorias. Vou ensinar a você. E aí ela trata como fobia. Quando ela trata como fobia, você precisa de uma ajuda de um terapeuta, precisa da ajuda de um profissional, ajuda de um psicólogo. E quando for desproporcional, que se transtorna um transtorno obsessivo-compulsivo, ou uma síndrome do pânico, por exemplo, que pode ser através de uma experiência vivida ou de um trauma, de um pós-trauma, e aí pode ser necessário muitas vezes até a ajuda da psiquiatria, com medicamento para controlar isso, que pode se tornar desproporcional. E aí você vai precisar da ajuda. Por isso que a Associação Americana de Psiquiatria que classificou isso. Tá legal? Agora, eu estava vendo um estudo feito por uma universidade americana, que eles estão trabalhando com os neurônios, que eles colocam pequenos neurônios em alguns lugares dos 3 cérebros, e eles conseguem fazer com que, através de uma imagem colocada, através de um aparelho de ultrassonografia ou um aparelho, né, que consegue ler o cérebro de ressonância, eles conseguem saber aonde que surge o impulso de uma fobia desproporcional. E eles já estão fazendo algumas experiências com eletrodos, que eles conseguem chegar lá dentro do cérebro e neutralizar isso de uma forma química. Sabe por quê? Porque a emoção é uma energia química. Sempre que você tem um medo, sempre que você tem um medo, tem 3 componentes que entram em ação. Então, se você tem medo de falar em público, se você tem vergonha de falar em público, se você tem timidez de falar em público, acontece 3 situações, que eu vou chamar de componentes que fazem com que aconteça alguma coisa no seu corpo. A primeira coisa que o medo gera é uma ação fisiológica. Quando você tem medo, ele ativa o seu cérebro algumas reações químicas que você passa a suar, você passa a ter falta de ar, em alguns casos taquicardia, e em algumas situações é tão desproporcional, é tão irracional que você não consegue falar, que o seu cérebro bloqueia e você dá um branco total e você não consegue falar. Então tem umas técnicas que a gente, sabendo que a primeira coisa que o medo gera é energia, porque o medo é energia, por isso que a ressonância magnética consegue entrar numa área do nosso cérebro e gerar impulsos elétricos para tentar neutralizar isso, naquele local onde está lá o trauma. Mas isso ainda não vai chegar para nós tão cedo, mas já está sendo estudado em laboratório. Mas então a primeira coisa que você precisa saber é que quando você tem um medo irracional, desproporcional e irreal, ele gera uma reação fisiológica. E o seu organismo trabalha. E aí Daniel Goleman, na inteligência emocional, ele explica isso. A segunda ação que acontece é comportamental. Então, eu tenho uma ação fisiológica, e como eu já sei que quando eu vou ter que falar, eu sinto suor nas mãos, taquicardia, eu fico nervoso, gera em mim um comportamento que eu não quero falar, que eu fujo da fala, que eu ignoro a fala, que quando as pessoas me convidam, eu digo não. Quando as pessoas querem que eu vá me apresentar, eu já fico fazendo pensamentos comportamentais que impedem de eu alcançar. E a segunda é a sensação. Como eu já vivi aquela sensação de esquecer, a terceira é a sensação. Então, é fisiológico, é comportamental e é a sensação. São os 3 componentes que o medo age na nossa vida, que são sabotadores, que impedem de eu conseguir fazer uma boa apresentação. Então, quando eu sei que eu tenho isso, tem uma técnica. Eu aprendo a respirar. Eu aprendo que eu tenho 3 cérebros, que eu tenho o cérebro reptiliano, que é irracional, que eu tenho um cérebro emocional e que eu tenho um cérebro racional. Então, como eu sei que eu tenho esse medo desproporcional, é o meu cérebro reptiliano que está reagindo a isso,
A primeira coisa que eu tento fazer, que eu procuro fazer, é ter autocontrole. É controlar. Como que eu faço isso, Giovanni? Duas formas. Uma é pegar um copo de água e tomar alguns goles de água. Água. A segunda... Água, Giovanni? Sim, água. A segunda coisa é dominar. É fazer com que você saia do cérebro reptiliano, vem para o cérebro racional e para o cérebro emocional. E você sabe, então, que é uma emoção natural, desproporcional, que nesse momento está querendo tomar conta da sua vida. E você não vai deixar. E como que você faz isso? A primeira coisa é respirar. E começar a gerenciar o seu autocontrole. Fazer com que o sangue que está nas suas mãos, nas suas pernas, no seu sistema digestivo, no seu coração que está batendo. Quando você começa a respirar, você traz o sangue para o cérebro novamente. E você começa a ter autocontrole. E você vai dizer para você mesmo. E aí é uma técnica do Dr. Augusto Cury, DCD. Você vai começar a duvidar esse medo. Você vai dizer assim, eu não tenho por que ter medo. Eu estou preparado, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho autoridade, eu tenho legitimidade para estar aqui para falar. Então você começa a duvidar desse medo. Você começa a criticar esse medo. Você começa a dizer para o seu cérebro reptiliano, para o seu cérebro emocional, que esse medo não tem razão de ser. Você preparou a sua fala, você preparou o seu discurso, você preparou a sua aula, você preparou a sua mensagem. E aí você faz a terceira técnica, que é o D. Determina que você vai falar, que você vai passar a mensagem e que você vai conseguir sim vencer esse medo irracional, desproporcional e irreal. E com isso você passa a fazer uma apresentação confiante e você alcança resultado. A Associação Americana classificou os tipos de medos que nós temos em 5 e eu vou apresentar para você agora. Lá no DSM-5, depois pesquisa lá no Google. DSM-5, transtornos do medo, transtornos de ansiedade, através das fobias. E aí você vai ver que tem lá, ó, a primeira categoria dos medos. Eles estão relacionados a animais. E ó, outra coisa, 30% da população adulta do mundo, em algum momento vai viver algumas dessas 5 categorias que eu vou apresentar para você aqui. Ó, a primeira categoria são os medos relacionados a animais. Aranhas, cães, insetos, cobra. Essa é a primeira categoria. Você se enquadra? Você tem medo de algum animal? Daí você faz parte da primeira categoria das fobias, quando elas forem desproporcionais, tá bom? Ó, o que diferencia o medo de uma fobia? A intensidade. Se você vê uma aranha e naturalmente você vê aquela aranha, porque você tem um sentimento de defesa, é natural, ele não se enquadra na fobia, ele se enquadra no medo natural. Agora, se você vê uma aranha, ou se você fica num quarto escuro, e você fica apavorado, você não consegue respirar, começa a faltar ar, porque você imagina que tem uma aranha naquele quarto, isso é uma fobia. Então é desproporcional, então você está na primeira categoria. A segunda categoria dos medos relacionados ao ambiente natural. Quem tem medo de altura, quem tem medo de trovões, quem tem medo de escuro, quem tem medo de tempestade, está na segunda categoria. Você tem medo? Eu conheço algumas pessoas que ficam apavoradas. Quando as nuvens começam a vir, ela já fica apavorada que a casa dela vai destelhar, que a casa dela vai quebrar. Ela começa a ficar tão nervosa, começa a orar, começa a ficar acender vela, e ela fica num estado totalmente fora. É irracional, desproporcional. Segunda categoria. A terceira categoria, os medos relacionados a sangue, lesões, médico, dentista, injeção, ossos quebrados, quedas, é a terceira categoria. Tem gente que, adulta já, quando o médico vai, quando a pessoa vai no hospital, só da pessoa pegar a seringa, a pessoa desmaia. É tão desproporcional, é tão irracional, que ela desmaia. E ela começa a tremer, começa a ficar assustada. É a terceira categoria dos medos desproporcionais. A quarta categoria. Aqui entra o medo de falar em público.
Os medos relacionados a situações específicas. Medo de voar, medo de subir no elevador, de entrar no elevador, medo de dirigir, medo de falar em público. Esses são aqueles medos relacionados a situações específicas. E o quinto medo, a quinta categoria de medo. Quem tem medo de ficar asfixiado, medo de barulho alto, medo de ter um afogamento, medo de palhaço, é a quinta categoria da Associação Americana de Psiquiatria, dos medos quando eles saem do ambiente natural e eles vão para o ambiente desproporcional, irracional e irreal. São as fobias. Então, se você tem um medo que é desproporcional, que você sabe que ele é desproporcional, ele é considerado uma fobia pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, pode ser que você precise de ajuda. E, 99% das fobias não são tratados com ação medicamentosa. Pode ser até que você vai precisar de uma ajuda de um especialista, que pode ser um psicólogo, um psiquiatra. Num primeiro momento, o psiquiatra pode até receitar para você um medicamento para diminuir a ansiedade, mas gradativamente a cura desse medo ela vai acontecer por uma ação não medicamentosa. E quem vai poder dar o medicamento é o médico. Mas pode ser que muitas vezes você consegue resolver com o psiquiatra, com o terapeuta, com o psicólogo, com o terapeuta e com o próprio psiquiatra, sem ação medicamentosa. Mas você vai tratar com um especialista que ele vai orientar você. Ele vai mostrar para você, ele vai trabalhar a desensibilização, que é uma técnica da terapia cognitiva comportamental, que você é exposto ao medo de uma forma gradual com esse especialista. Ele ajuda você de uma forma gradual. Eu tenho um colega, por exemplo, que tem medo de cobra. E ele contou uma vez que ele se machucou tudo. Porque quando ele estava entrando num determinado lugar, ele viu uma cobra e ele ficou cego e ele saiu correndo. Só que ele saiu correndo numa velocidade tão irracional que ele caiu e ele se machucou todo. Foi tão forte a reação em ver a cobra. E aí, uma técnica é a técnica da terapia cognitivo-comportamental. Eu posso trabalhar com esse medo sendo exposto a ele gradativamente. Um exemplo da cobra. Eu começo mostrando para ele uma foto, de uma forma bem acessível. Eu mostro uma foto. Não quero ver. Daí você deixa. Então você não mostra uma foto, você mostra um desenho. Um desenho bem desproporcional. Você mostra um desenho no primeiro nível. E ele olha o desenho de longe, assustado. Na segunda vez, você mostra um desenho um pouco mais perfeito. Na terceira vez, você mostra uma foto. Na quarta vez, você mostra uma foto diferente, de uma outra cor. Na quinta vez, você mostra uma outra foto. A gente chama essa técnica de desensibilização. Ele vai indo proporcionalmente até ter contato de 0 a 10 com aquilo que é o objeto ou a ação do medo dele. Aí eu vou indo, daqui a um pouco eu mostro um vídeo, daqui a um pouquinho eu mostro aquele objeto morto, até chegar numa posição dele enxergar e tocar uma cobra. É uma técnica. O nosso cérebro tem um fenômeno que a gente chama do fenômeno da psicoadaptação. Conforme eu vou sendo exposto àquele medo, obviamente eu vou aprendendo a gerenciar aquele medo. Vale para uma cobra, vale para um elevador. Uma pessoa que tem medo de elevador, você vai devagarzinho conversando com ela. Todos os prédios têm elevadores, pode ver que a gente nunca viu ninguém cair num elevador. Você vai falando para ela isso. Gradativamente ela entra no elevador, não sobe, só entra e sai. Daqui um pouquinho ela entra, você aperta o botão, ele fecha e ela não se movimenta. Daqui um pouquinho você vai no primeiro andar, desce pela escada. Você vai indo gradativamente até que ela perde o medo do elevador pelo fenômeno da psicoadaptação. A mesma coisa na oratória. Você tem medo de falar em público? Então a gente começa a fazer essa desensibilização. No primeiro momento você falando só com o teu instrutor, só comigo. No segundo momento, eu peço para você fazer uma fala para uma outra pessoa, que é seu amigo, traga um amigo, e mesmo assim você fica nervoso, mesmo com os amigos. Mas você vai treinar, a gente dá a técnica para você daquilo que você vai falar, você prepara a sua fala, a gente ajuda você a respirar, toma um pouquinho de água, e você consegue falar para mim. No segundo momento, você fala para um grupo de 2 pessoas, no terceiro momento, para 3 pessoas. Na quarta, você faz um pequeno vídeo que ninguém vai ver, só nós. Na quinta, você vai indo, né? Daqui a um pouquinho você venceu o medo também, o fenômeno da psicoadaptação. Você controla o seu cérebro. Eu consigo ver
um dos maiores especialistas do mundo, que é meu mentor, que é meu coach, e eu fico empolgadíssimo com o conteúdo dele, e eu consigo ouvir uma pessoa simples, sem graduação nenhuma, sem formação superior nenhuma na academia, nenhum tipo de formação na academia, e ele consegue tocar a minha alma, tocar a minha vida com as suas palavras. Eu lembro que algumas vezes eu tive pessoas assim que chegaram pertinho de mim, envergonhadas, tímidas, porque elas se sentiam inferiores para vir falar comigo. E ela chegava e dizia assim para mim: Giovanni, eu queria que você me permitisse, queria dizer uma palavra para você. Ah, que legal. Ó, Deus mandou dizer uma mensagem para você. Olha, sério? E eu ficava quietinho ouvindo. E ele começava a falar para mim, colocava a mão no meu ombro, e ele começava a falar em questão de segundos. A fala dele, a palavra dele, a mensagem dele era tão impactante que eu desmontava, que as minhas lágrimas começavam a correr pelo rosto de uma forma tão intensa, de uma forma tão incrível, que eu nunca havia vivenciado. Aquela pessoa ali, Deus usou para falar comigo em alguns momentos. Várias vezes eu tive essa experiência. Muito mais de pessoas simples, de pessoas humildes, que, quem sabe, Deus aproveitou elas para mostrar o quanto elas eram gigantes e o quanto eu era pequeno, com toda a minha bagagem, com toda a minha competência, com todos os meus ensinamentos. Quantas e quantas vezes Deus falou com outras pessoas através de um sonho e trouxe uma mensagem para mim. E essa mensagem impactou a minha vida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O medo é um sabotador dos seus sonhos. O medo é um sabotador das suas vitórias. O medo é um sabotador das suas conquistas. O medo é um sabotador daquilo que é seu por direito. E o medo, a timidez e a vergonha é um sabotador. E eu queria determinar na sua vida a partir de hoje que ele não tem mais poder sobre a sua vida. Que com esse conhecimento, com essa experiência que eu trouxe hoje para você da neurociência, esse conhecimento que eu trouxe para você hoje de como que a gente gerencia, porque são 3 cérebros, irracional, racional e emocional, e que o medo faz parte da alma de todo ser humano. Mas quando ele é desproporcional, irracional, irreal, ele é um sabotador, que ele veio para impedir que você conquiste. Então, esse medo, a partir de hoje, ele morreu na sua vida. A partir de hoje, a sua alma vai dominar. E quando esse medo surgir, você vai aprender a controlar. E você vai dizer para ele: ei, medo, você é um sabotador. E você não faz parte mais da minha vida. Eu vou alcançar os resultados, sim. Eu vou levar a palavra, sim. Eu vou levar a mensagem, sim. Eu vou aprender as técnicas da oratória persuasiva, da oratória do sim. E a partir de hoje, a minha vida será uma vida de sim. Uma vida de sim, vitória. Sim, conquista. Sim, venda realizada. Sim, aprovado. Sim, conquistei, sim, alcancei, sim, promovido. E aí, a partir desse momento, você não é mais agora uma semente, você é uma árvore. E por você ser uma árvore, pode ser que agora nós estamos no outono, você está sem folha. Você está sem folha. Vai ter algum momento que você vai olhar e agora você não é mais semente, você é uma árvore. E você vai olhar para você, não tem folha nenhuma. Mas no dia 22 de setembro vai começar a primavera. Sabe o que vai acontecer? Vai vir flores, vai vir folhas. E você não vai mais ficar somente com galho seco, que não tem nada, que não tem flor, que não tem fruto. A partir de hoje eu determino para você que você é uma árvore. E que você vai gerar flores, que você vai gerar frutos. E que você vai gerar novas sementes.
Essa palavra é muito forte. Tenho certeza, eu senti aqui em mim a energia que eu estou enviando para você. Eu tenho autoridade para dizer isso para você. Deus me deu isso como uma autoridade. Você vai ser, a partir de hoje, um profissional, especialista em comunicação persuasiva. E a sua vida vai ser uma vida de sim. E você, a partir de hoje, quando perceber, quando algumas pessoas olharem para você e rirem, que você não tem flor, que você não tem fruto e que você é só uma árvore, você vai dizer assim: ei, ei, é só uma estação. Eu só estava vivendo a estação do outono. Ei, aguarde, ali na frente eu vou estar vivendo a primavera. Você vai ver em mim as frutas, as sementes e os frutos. Depois da primavera vem o verão e você vai ser uma árvore verde, cheia de folhas verdes, cheia de sombra, que os pássaros vão vir, que as pessoas vão vir ouvir você, vão vir escutar você. E quando você perceber de novo que em alguma circunstância as flores e as sementes e os frutos não estão presentes, é só uma estação e ela muda de novo. Mas agora eu queria decretar e determinar na sua vida a primavera do sim. Valeu? Que esse episódio mude a sua vida, transforme você naquilo que era o objetivo dessa aula. Um sabotador não faz parte mais da sua vida. E você vai começar a viver uma vida do sim. Valeu? E assim termina a nossa aula de hoje, tá bom? A próxima live vem um acelerador. Hoje nós dominamos um sabotador. Amanhã vou trazer para você um acelerador. Espero que faça diferença na sua vida profissional também. Valeu? Até amanhã. Um abraço.